satisfação que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu queria convidar o irmão Natanael para fazer a oração inicial aqui conosco. Irmãos, mais uma satisfação, eu estou aqui junto, nós participar dessas aulas que o irmão Rafael vai nos ajudar, vai nos ensinar da palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, Pai, o Senhor vem usar o teu servo, meu Pai, dê mais sabedoria para ele na palavra, nessas aulas, que vai ser uma aula que vai ser mundial, ela vai para muitos países fora, que eu creio, Jesus. Amém. E cada um que ouvir esta palavra do Senhor, essas aulas, que fica também ciente que a palavra do Senhor está sendo pregada. Amém. Em nome de Jesus, através desses vídeos, dessa internet que vai gerar, eu creio que vai gerar no mundo todo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E o povo também fica atento, fica com bastante experiência, busca também na palavra, não fica só no ouvir não, mas lê Bíblia. Nós, para entender a Bíblia, tem que ler ela e pedir a direção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, que vem nos ensinar cada vez mais, nos capacitar. E assim, meu Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor capacita o teu servo, irmão Rafael, que eu conheço há muitos anos, em nome de Jesus, que dê sabedoria cada vez mais, através da palavra do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, receba essa Bíblia, essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, seus meninos. Tudo bom? Vamos sentar. Esse é Roberto, amigo meu de muitos anos. Acho que ele assistiu essa aula presencial por volta de 83, mais ou menos, lá no setor sudoeste, não era? Ele era miudinho, magrinho. E hoje está esse guarda-roupa aí, forte. A esposa dele eu não conhecia, o prazer de conhecê-la. Você assiste pela internet, não é isso? Você manda para mim hoje. Ele é aluno do canal. O Natanael é meu cabeleireiro já há uns 30 anos também, ou mais. Um grande amigo que eu tenho. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco e participar dessa aula num momento tão especial da vida do planeta Terra, né? Amém. Na aula 34, nós estudamos sobre o sinal da besta, os principados e as potestades. Esse tema será dividido em 3 partes, possivelmente, para conseguir abordar tudo. A primeira parte que nós estudamos na aula passada, iniciamos abordando a questão dos principados e potestades que existem fora dos nossos olhos, mas a Bíblia aponta, nós vimos claramente, fartos textos bíblicos sobre isso, que tanto existe principados e potestades da luz, como existe das trevas. E que vimos na aula passada que o êxito que Cristo teve no Calvário despojou por completo a estabilidade destes principados e potestades. Despojou, simplesmente. Nós estamos vinculados a um estudo da Palavra de Deus, onde apresenta que no curso do desenrolar profético, vai chegar um momento em que Cristo vai passar a régua na história do grande conflito entre o bem e o mal. E quando isso acontecer, esses principados das trevas, essas potestades das trevas, e tudo que está aliado a eles, será extinto para sempre, vai ser exterminado. A raça humana, que um dia fez parte de uma raça pura, por escolhas próprias, resolveram fazer parte de uma raça caída. Outros seres que há milhares de anos atrás já tinham feito isso, seguindo a Lúcifer, que se tornou o conhecido Satanás, Diabo, o apelido de serpente, dragão, etc. Esses indivíduos, a uma certa altura, quando esse planeta resolveu cair, os nossos primeiros pais, que eram os representantes desse planeta, até então, há 4.000 anos antes de Cristo, desencadeou-se uma batalha no céu, que lá no Apocalipse 12, de 7 a 12, está registrado, aonde esses indivíduos perderam essa batalha. Mas só que lá consta um detalhe interessante, capítulo 12, do verso 7 ao verso 12 de Apocalipse, diz que eles foram lançados aqui na terra, e seus anjos foram lançados com ele.
E foi ouvida uma voz que dizia: alegrai-vos vós aos céus que neles habitais, lá no verso 12, porque ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no... Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos falando de um indivíduo que só que os nossos primeiros pais pecaram, que foi há 4.000 anos antes de Cristo, nós já entramos no 7º milênio, no ano 2000 para cá, já passou de 6.000 anos, que esse cara foi expulso. Nós estamos falando de seres que vivem milhares de anos. E coincidentemente nós vimos também que logo que os nossos primeiros pais saíram, foram expulsos do jardim, foi colocado querubins na porta, impedindo o acesso deles à árvore da vida, para que eles não comessem e vivessem em pecado eternamente. Porque o fruto da árvore da vida protela a vida. Então são vários acontecimentos desse quebra-cabeça do escatologia que a gente tem estudado. Mais de um ano que nós estamos com essa versão, a versão 5 da escatologia, que nós vimos que Satanás, para derrubar os nossos primeiros pais, já tinha essas potestades, esses principados que ele já vinha coordenando, que conseguiu o mundo animal aliado. Nós vimos a serpente que falava, hoje não fala mais, arrasta no chão. Nós vimos lá no livro de Isaías, leão pastando com um boi, e nós vimos cordeiro pastando com lobo. Então esses animais para estar pastando não tem dente igual tem esse mutante que nós conhecemos, com dentição canina, com o intestino parecendo um tubo, enquanto que o carneiro é um intestino parecido com o nosso, sistema de bolsas, né? Sabe, irmãos? Isso que Isaías viu no futuro, no novo céu e na nova terra, é o que já existia antes dos nossos pais pecarem. O que nós conhecemos, começando com a gente mesmo, nós não passamos de seres mutantes, que somos membros de uma raça caída, e que aí Pedro entendeu todo o assunto do Evangelho, na extensão do seu evangelismo. Ele entendeu que existia um povo especial, que Deus chamou, chamado de raça eleita. O que é raça eleita? É um indivíduo que tem consciência da luz e anda na luz. Na linguagem do Novo Testamento é também chamado de convertidos. Pessoas que abandonam as trevas, de viver nas trevas, e decidem andar na luz. Então, esse tipo de decisão, conversão não é sair de uma religião e entrar na outra. Isso é pura bobagem pensar isso. Conversão é você deixar as trevas e passar a andar na luz. Você muda de vida. Então, quando você passa a andar na luz, aí Jesus falou: se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Então, quando a gente está conectado nesse sentido, aí nós somos ovelhas de um só pastor, de um só rebanho, que Cristo é o dono dessas ovelhas, e não ser humano, pastor na face da terra. Muitas pessoas não estão aqui hoje assistindo, que são de outras religiões, porque os pastores deles não deixam eles virem, eles têm medo dos pastores para vir aqui assistir. E é interessante que tem pastores de diversas denominações, dessas igrejas que proíbem, que assistem, que são meus amigos, que assistem essas aulas, porque sabe que eu não ensino a minha vontade, eu não ensino a minha palavra, eu estou ensinando a palavra de Deus. Então essas potestades, só confirmando aquilo que eu já abri na revisão da aula passada, essas potestades já entraram em ação para derrubar os nossos primeiros pais. E durante a história do grande conflito, aqui no planeta Terra, tem agido constantemente para poder levar onde levou todas as tragédias que o planeta Terra já passou. Satanás é um verdadeiro terrorista. E ele sempre proporcionou história de caos sobre a face da Terra. Imagine o mundo antediluviano ser destruído como foi, e tinha tanta gente quanto tem hoje no planeta. Foi dizimado. Salvaram 4 casais. Imagine 2 cidades como Sodoma e Gomorra, que ficou debaixo do Mar Morto, destruída em fogo. Ló só conseguiu salvar 2 filhas dele, porque nem a mulher dele conseguiu salvar, que ela olhou para trás. E os outros filhos, netos, bisnetos, outros genros e etc. Famílias inteiras, funcionários, que tinha milhares de funcionários, não salvou ninguém, morreu tudo, perdeu tudo. Pensa que caos que foi, tragédia que foi. Hoje, nós estamos vivendo nesse momento uma tragédia mundial, que nós vamos estar comentando daqui um pouco. Um terrorismo mundial causado por um vírus que partiu lá da China, do país comunista. Nós estaremos olhando isso num prisma bíblico.
daqui um pouquinho. Em Efésios capítulo 6, verso 12, nós vimos que as potestades da maldade que nós enfrentamos hoje são potestades de maldade em lugares celestes, porque o planeta Terra pertence a esse reino celeste. E essas potestades que nós lutamos contra elas, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra essas potestades que a gente luta hoje. Essas potestades têm governos, têm empresas, têm laboratórios, pessoas físicas e jurídicas de toda a natureza, tem seres caídos de tudo quanto é parte do universo caído, aonde tenha. Nós estamos falando de demônios coligados com esses sistemas que formam essa grande estrutura com ações nas sombras, nas trevas, com entidades secretas, sociedades secretas também, que fazem parte desse contexto, tanto de cunho religioso quanto de cunho político, sobre a face da terra, que forma essas potestades que Efésios 6,12 está chamando a nossa atenção. Só que do verso 13 ao 17, ele também mostra uma solução para isso, que é usar a armadura do cristão, o capacete da salvação, coisas desse gênero, que envolve nada mais, nada menos, em poucas e boas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa conexão com o Espírito Santo, orar a Deus, crer em Deus, servir a Deus em espírito e em verdade, e acima de tudo, estudar a palavra de Deus. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente consegue montar essa armadura do cristão, que Deus nos proporciona através da fé que nós adquirimos e aumentamos a partir do estudo da palavra. Isso nos fortalece e nos ajuda a encontrar respostas para os nossos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Cada um tem seus problemas, tem suas barreiras, mas nós enfrentamos e vencemos estando conectados com a luz. Eu já comentei várias vezes durante essas aulas que não tem um indivíduo sobre a face da terra, nem um ser vivo, que não tem uma missão para completar. Todos nós só estamos vivos porque temos missão. E para que nós possamos cumprir com a nossa missão, o que é melhor, eu pergunto, do que estar conectado com quem disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, foi bem claro essa palavra, é pesado isso, ninguém chega à salvação, ninguém chega ao Pai, se não for por Ele, por Cristo. Então quando a gente entende isso, a vida da gente muda de prioridades. E essas prioridades, que são nossas escolhas, é que determinam o nosso presente e o nosso futuro. Pense nisso, é muito sério. A aula de hoje, a parte 2 de A Besta, os principados e potestades. Nós temos diversas formas de ações dessas forças malignas. De cara nós vamos lá para Apocalipse, no capítulo 16, o verso 13 e o verso 14. Apocalipse 16, o último livro da Bíblia, verso 13 e 14. Ali está comentando que vi sair da boca do dragão, vi sair da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses vai ao encontro dos reis da terra para os congregar a batalha para o grande dia de Deus. Observou esse detalhe? Então presta atenção. João está comentando uma visão do que acontecerá a partir da sexta praga, que nós vamos estar estudando daqui uns dias aqui, mas que, perceba um detalhe aí, ele diz que eu vi sair da boca de 3 personagens que já estão no planeta Terra tem muito tempo. Quais são eles? Que ele falou aí, dragão, besta e falso profeta. Nós vimos que dragão representando todo o paganismo mundial, toda a estrutura religiosa que não é cristã, não cristã, toda ela, islamismo, judaísmo, budismo, shintoísmo e etc. Toda essa estrutura, guarda essa linha aí. Nós estamos falando em números de habitantes do planeta Terra em aproximadamente 60% do planeta Terra. Ficou claro? Representadas pelo dragão.
Besta, representando o sistema político-religioso de Roma, que nós vimos aí, representando o papado. O papa não é a besta, é o sistema. E tem 3 bestas no Apocalipse, nós já estudamos, e aqui quando fala de besta está envolvendo as 3 numa só. Porque todas elas é a união de Estado e igreja. E isso representa besta, é a união de Estado e igreja. E terceiro, o falso profeta, todo o sistema protestante da face da terra que não respeita a palavra de Deus. Ou seja, Isaías 8:20 fala, a lei e ao testemunho. Vocês não falar segundo essa palavra, nunca verão alvo. O testemunho, Apocalipse 19:10, a última parte do verso, diz que é o espírito de profecia. 1 João 2, 3, 4 e 7 fala assim, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e com ele não está a verdade. Não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Então nós estamos falando de algo, a lei de Deus não salva a gente não. Igreja não salva, Bíblia não salva, religião não salva, quem salva é Cristo pela sua graça, nós somos justificados pela fé e salvos pela graça. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é Bíblia. Aí nisso, nos 10 mandamentos da Bíblia, envolve o quê? O sábado, que a maioria esquece dele, passa batido. Que lá em Isaías 66, 22 a 23 fala, no novo céu e a nova terra que eu hei de fazer, todo sábado continuará a vir perante mim, toda a carne me adorar. Então o sábado vai continuar pela eternidade, não é trem do passado e nem do presente não. É do novo céu e da nova terra. Só fiz essa abordagem aqui para mostrar que existe um vínculo religioso com essas potestades da maldade, é muito forte. Que nós acabamos de ver aqui. Presta atenção nesse detalhe do verso 14. E eles vão de encontro aos reis da terra. Então existe uma conexão político-religiosa mundial. Não esqueça dessa proporção que eu dei aqui agora, que ela é real, de quase 60% do planeta Terra envolve essas populações pagãs, que não aceitam o cristianismo, que não aceitam a Cristo como Salvador. E que as igrejas que estão lá nessas regiões cristãs tentando evangelizar, meu Deus do céu, está sofrendo severas perseguições, severas execuções. Na Índia, pessoa sendo queimada viva, apanha de pau e depois queima vivo. Já vi diversos vídeos sobre isso. Na China, recentemente, já desde 2018 para cá, iniciaram uma campanha de destruição, de demolição de igrejas cristãs. Igrejas gigantescas sendo dinamitadas e no chão. Um país totalmente comunista com mão de ferro. Que para fazer parte do Partido Comunista Chinês... Boa noite. Boa noite. Vamos entrar, vamos sentar. Para fazer parte do Partido Comunista Chinês, a pessoa tem que ir de público, se ela teve alguma religião, ou teve frequentando alguma religião cristã, ela tem que ir de público demonstrar que arrependeu daquilo e que é ateu, que não acredita em Deus. Para fazer parte desse partido hoje. Então, guarda essas informações que eu estou dando, daqui um pouco vocês vão ver o peso dessas informações na ótica bíblica. E para a gente estar enfrentando o que nós estamos enfrentando hoje, juntando essas peças do quebra-cabeça da Bíblia com o que está acontecendo hoje, para vocês verem o peso, o tanto que é sério. Fica com esse gancho só aí que eu acabei de mostrar, que esses espíritos de mundo semelhante a Rã vai de encontro com os reis da terra, tentando estruturar essa corrente de ferro para poder fazer os estragos que tem feito na história da humanidade. Daqui um pouco nós vamos ver aqui no quadro o tamanho do peso desse negócio. No capítulo 13, verso 4 do Apocalipse, tem uma profecia aí que ela se cumpriu a partir da década de 80, quando João Paulo II encontrou com Ronald Reagan nos Estados Unidos, início da década de 80. E eu ainda comentei, durante o Escatologia aqui, Ronald Reagan era maçom do 3º grau. O vice dele, que era George Bush, era do 33º grau. George Bush, que era o vice dele.
e que quando George Bush assumisse o governo, ele ficaria 2 mandatos, depois viria o filho dele, mais 2 mandatos. Então nós estamos falando aí, juntando o governo de Ronald Reagan e os 2 Bush, seria uma campanha, a partir do encontro que foi previsto no Apocalipse, o encontro deles foi previsto em Apocalipse 13, verso 12, e 17, verso 3, onde fala que o deserto, aí é os Estados Unidos da América, vi uma prostituta sentada nas costas de uma besta, lá no deserto. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, está em Apocalipse 17, verso 3. Pode conferir para você ver. E lá no Apocalipse 13, verso 12, fala que ele teria todo o poder da primeira besta na sua presença. Então é bem claro e nítido o encontro de 2 bestas aí. A besta do capítulo 3, verso 11, que é a de 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, a que sobe da terra, com a besta que sobe do mar, que é chifre, tem 10 cabeças e 7 chifres. Então está bem claro que a primeira com a terceira se encontrariam lá no deserto. E o deserto nós já estudamos anteriormente, que é os Estados Unidos da América. Então, quando estava acontecendo a Inquisição, que foi os 1260 anos de perseguição, o velho mundo, que era a Europa, a África, a Ásia e a Austrália, os protestantes fugiram para as Américas. E é por isso que a primeira delas a ser descoberta e povoada foi a América do Norte, que é o deserto aí do Apocalipse, capítulo 12, verso 6 e verso 14. E ali então surge uma das bestas, a última delas, a terceira, que sobe da terra lá no deserto, que é o governo protestante americano, que também aliou religião com o governo. Quando a Bíblia aponta para o sistema chamado de besta, é porque misturou o governo com política com religião. Misturou política com religião, isso na Bíblia é chamado de besta. Por isso que tem 3 bestas apontadas no Apocalipse, que é a besta do mar, representando o Vaticano, o papado. A segunda, a França, que militarizou o Vaticano durante os 1260 anos, armou ele para perseguir, matar e destruir durante 1260 anos. Foi profetizado aí no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, e se cumpriu exatamente. Então a França é a besta que sobe do abismo, de Apocalipse capítulo 11, verso 7, e perseguiu as Bíblias em praça pública. E a terceira, a besta que sobe da terra, o governo político, religioso, protestante, americano. Essa é a terceira besta do Apocalipse. E aí na profecia diz que essa besta, que é a terceira, se encontraria com a primeira. E quando isso acontecesse, desencadearia, que eu acabei de citar, Apocalipse 13, verso 4. Quem poderá batalhar contra a besta? Quem será semelhante à besta? O que isso aí está demonstrando? A aliança desses poderes desencadeou um processo de anticomunismo mundial, porque o comunismo não aceita nem catolicismo, nem protestantismo, não aceita nada. Em tese, eles são ateus. Além de ter na sua estrutura marxista a ideologia de gêneros, que é essa boiolagem que o mundo virou de uns anos para cá. E o Brasil não foi diferente durante tantos anos, governado por um governo petista, que é de estrutura comunista, que tem toda a aliança com o sistema comunista chinês, inclusive, que é o único que sobreviveu a todas as crises e quedas que aconteceu do comunismo de um modo geral. Tinha uma lei de 1867, americana, que em 23 de janeiro de 1984, que ela foi modificada. Essa lei proibia aproximação, negociação, parceria entre a Casa Branca e o Vaticano. Essa lei teve que ser mudada porque nesse ano o Papa João Paulo II viria aos Estados Unidos. Seria a primeira vez que um Papa ia pisar nos Estados Unidos. No mês de abril eles se encontraram. Ele veio aos Estados Unidos da América, cumpriu a profecia bíblica que nós acabamos de falar. No ano de 1988, George Bush assumiu. Lembra daquele detalhe que eu mencionei? Reagan era maçom do 3º grau e George Bush do último grau da maçonaria. Nas aulas anteriores que nós tivemos de escatologia, vocês viram o envolvimento que tem desses poderes das trevas que
lembra da P2, que nós comentamos, a maior loja maçônica do planeta Terra, que é administrada pelo Papa Negro também, que é uma ordem jesuíta. Comentamos anteriormente que essa estrutura terrível infestou a face da Terra com muita encrenca, um conflito interno entre eles, porque muitos religiosos que estão guardando nos bastidores o desenrolar das profecias, para poder assumir uma postura cristã de uma vez por toda e abandonar esses caminhos. E eles têm protestado das ações desse último Papa, que é de ordem jesuíta, por coincidência. Só facilitou, porque vocês lembram que Bento XVI pediu afastamento. Se abdicou do cargo para poder entrar um jesuíta. No mínimo, muito suspeito. Então Bento XVI afastou, entrou esse Papa Francisco, que é de ordem jesuíta, que na realidade todos os papas que vestem de branco são comandados pelos papas negros, que é os que vestem de preto, que é o que até há poucos anos era escondido. Ninguém sabia dessa história de Papa Negro. E eles moram lá também no Vaticano, que é o de ordem jesuíta. O primeiro deles foi Inácio de Loyola, em plena Inquisição, que ele surgiu lá quase no fim da Idade Média. Então é muito sério esse negócio. E desde que eles surgiram, foi confusão de tudo quanto é tamanho. Se vocês olharem nas aulas anteriores, você vai ver essa história. E tem documento farto na internet, nas enciclopédias sobre esse assunto. É farta documentação. E é gravíssimo esse assunto. Em 88, então, Bush assume e começa uma corrida de desarmamento comunista na face da Terra, para desarticular completamente os governos comunistas da face da Terra. Em 1989, todo mundo do planeta Terra assistiu a primeira queda comunista mundial cair. 8 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. E 25 de dezembro, Ceausescu, a mulher dele, foi fuzilada, a Romênia. Na frente das câmeras de TV, que passou para o mundo inteiro. Eu assisti da televisão, passou no jornal, o casal sendo fuzilado no paredão e caindo no chão. 1991, a queda da União Soviética, desmoronou. Que era então, até o momento, o maior poder comunista aberto em confronto com o planeta Terra. O responsável pela grande Guerra Fria que existia entre a União Soviética e Estados Unidos, inclusive. Lógico que toda a vida a China foi aliada da Rússia e aliada de todos os partidos comunistas do planeta Terra. A China resistiu a esse confronto contra o comunismo mundial. Deu um tempinho, ficou mais quietinha lá no cantinho dela. Cuba, que tentou se expor um pouco mais, ficou completamente fragilizada, até chegar nos restos que chegou aí nos últimos passos de sua história, completamente fragilizada. Só melhorou um pouquinho, se é que pode dizer que melhorou, com a entrada do Raul ocupando a liderança daquele país, que tentou dar um aspecto mais democrático, mais capitalista para o mundo. A própria China veio resistindo desde que ela começou a abrir também a guarda do sistema comunista tradicional, abrindo a visão para um lado capitalista. Começou a negociar com várias partes do mundo, porque afinal de contas precisa de 4 navios por dia para poder estacionar lá na China e tratar daquela população que representa uma grande proporção do planeta Terra. Quase 20% do planeta Terra. Então é seríssimo essa informação. Vamos analisar aqui algumas avaliações suspeitas. Essa movimentação comunista é uma estrutura de um sistema governamental completamente ateu. Vamos avaliar algumas situações, no mínimo, suspeitas. Nós vamos aqui observar o PIB chinês e algumas crises que partiu de lá. Vamos lá. No ano de 2002, que o PIB chinês foi 9,1%, em 2003 caiu um pouquinho para 8%. Mas em 2002 teve a tal da SARS. Tá vendo aqui?
11 anos após a queda da União Soviética, já começou um primeiro vírus brincar lá na China e esparramou para o resto do mundo. Em 2004, veio a gripe aviária, que todo mundo lembra. O PIB chinês, 9,1%. 2005, 9,1%. 2006, 10,2%. Presta atenção nisso aqui. 2007, 11,9%. O resto do mundo estava todo se arrebentando por causa de um vírus que contaminou o planeta Terra. Conhecido então como gripe aviária. Seguido de um tal de SARS, que já veio de 2002. Aí vai só dando aquelas mutações de vírus e virando aquela anarquia. Quando a gente chega em 2008, há uma quedazinha no PIB aqui para 9%, que é a média normal. Se a gente somar isso aqui tudo e dividir, vai ver que vai dar essa média de 9%, de ponta a ponta. Ou seja, houve uma estabilidade plena no PIB chinês durante todas as crises. Então, em 2008, ele entra em 9%. 2009, aparece a peste suína. Vocês estão lembrados da peste suína, que detonou também na face da Terra. O PIB subiu para 9,1, que era 9, foi para 9,1, e no ano seguinte, 2010, foi para 10,3. Tudo chinês. Tudo chinês, o PIB chinês. Aí vamos dar aqui, demos um tempo aqui de sossego de vírus, de mais ou menos 7 anos, que ficou sem aparecer vírus. O que é PIB mesmo? PIB é a riqueza da região. Sim. O crescimento nacional. O volume de riqueza, o nível de volume de riqueza, de crescimento das riquezas daquela nação durante o ano. 2016. Começando então em 2016, nós temos aqui um PIB de 6,7%. 2017, Trump assumiu o governo dos Estados Unidos. 2017. Tá lembrado disso, né? Eu esqueci de pôr aqui, ó. Peste suína africana. Tá lembrado? 2017. No ano que Trump assumiu. E houve uma queda de braço entre a China e os Estados Unidos em 2017, porque Trump peitou a China. E a China isolou ele, porque ele era nada mais, nada menos do que praticamente o único exportador de soja para a China e de carne suína. Pensa que bagaceira. Mas nós vamos ver que agora mesmo, dentre as empresas que a China comprou, tem uma lá nos Estados Unidos, que é a maior processadora de carne do mundo, a China acabou comprando. Porque as ações das empresas foi lá embaixo. E a China, durante essas crises todas aqui, saiu comprando empresa, as estatais chinesas adquirindo empresas de todo, principalmente do ramo alimentício, do ramo de mineração e etc. Saiu comprando commodities, coisa de louco, e enriquecendo. Durante as crises, o mundo empobrecendo, hipoteticamente, sofrendo crise, e a China, o PIB dela, ó, estável. O PIB, então, 2017, 6,9. 2016, 6,7. Então o PIB subiu. O chinês, a riqueza, o resto do mundo tendo dor de cabeça e a China só melhorando o PIB. E se estabeleceu até 2019, ó. Tá vendo? 2018 foi o ano da campanha presidencial aqui no Brasil. E houve um investimento alto do PCC, o Partido Comunista Chinês, nos partidos comunistas ou petistas, né, aqui do Brasil, para poder não deixar um governo do estilo do Bolsonaro, que é um estilo parecido com o do Trump nos Estados Unidos, assumir, que é mais uma linha de direita do que de uma linha de centro, porque esse de centro que nós temos hoje aqui e de esquerda está mais ou menos misturado, porque um está financiando o outro, está fazendo parcerias, etc. Está muito complicado. Então, em 2019, agora, o ano passado, já em dezembro, todo mundo viu na mídia, o trem estourou lá na China, o tal do coronavírus. Eu vou fechar aqui mostrando um pouco dessa situação aqui para vocês. Aqueles dados que eu citei agora mesmo, olha, em 2019, a população do planeta Terra são 7,7 bilhões de habitantes. A população da China é 1,394 bilhões de pessoas.
representando 18,3% da população mundial. Na Índia, 1,343 bilhões de habitantes, representando 17,6% da população mundial. A população muçulmana dá 1,600 bilhões de pessoas, representa 23,4% da população mundial. Somando essas três porcentagens aqui, nós chegamos a 58% do planeta Terra que não são cristãos. E todos têm uma estrutura de governo vinculado ao comunismo, representado pelo dragão aí do Apocalipse que nós vimos agora mesmo. Como eu disse, em 2017, Trump assumiu e bateu de frente com a China. Nós vimos o que é que deu. Olha as empresas que a China adquiriu no mundo. A importância. Uma delas, a Smithfield Foods. A Smithfield é americana, adquirida pela Suanshui, uma empresa estatal chinesa. Comprou nada mais nada menos do que a Smithfield, que é a maior processadora de carne do planeta Terra, de carne suína do planeta Terra. Coincidência, né? Uma crise violenta, com gripe suína, e ela tem agora a maior processadora de carne do mundo para atender a sua nação. Teve duas empresas de grande porte também na Austrália que ela comprou, a Tube Sugar e a Manasseh Foods. Tudo isso durante essas crises que nós apontamos aqui atrás. Diversos negócios na área de mineração, na área de energia elétrica, e eles vêm entrando com parcerias em tudo quanto é canto da Terra, do planeta Terra, tentando jogar os seus tentáculos, né, comunistas, para amarrar. Vocês viram recentemente a encrenca que deu do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que na realidade ele é um parlamentar, ele é um deputado federal, né? Ele fez um comentário semelhante ao que o Trump tem feito o tempo todo, do vírus chinês, usou o termo vírus chinês. A China apelou na hora, o embaixador chinês exigiu, pediu de desculpa e tal, e que infelizmente o Rodrigo Maia, todo mundo conhece, ele e mais uma turminha que é da área, né, resolveu pedir desculpa. Engraçado, quando teve a gripe espanhola, ninguém está falando mal dos espanhóis, não, é porque a gripe começou aonde? Na Espanha. Na Espanha, não quer dizer que está falando mal dos espanhóis, tem nada a ver, porque a gripe começou lá. Agora, por que eles apelaram com um negócio desse, dizer que não pode ser chamado de vírus chinês, que é um preconceito contra os chineses, que eles vão ser vítimas de preconceito no mundo inteiro. Tem nada a ver, ué. O que o menino falou é que o vírus começou lá. E pronto, e acabou. E baseado nesse mapinha que nós vimos aí agora no quadro, fica difícil de entender que uma nação comunista com essa estrutura não está tentando dominar a economia mundial. Porque esse vírus que entrou aí em 2019, final do ano, o Xi Jinping, que é o presidente, o ditador lá, né? O tempo todo estava proibindo de divulgar na mídia, ameaçando os médicos, inclusive médicos brasileiros que estavam trabalhando lá, não podia anunciar, não podia falar nada. Todo mundo assistiu isso aí na mídia, não teve como. Então, eles foram proibidos de falar. Ele somente por volta do dia 20 de janeiro agora, desse ano, é que ele foi admitir, de forma pública. Mas olha o tamanho do estrago. 2 dias antes, tinha acontecido, apesar das ordens dele de controlar o surto, isso, aquilo, que desde o começo do mês ele tinha dado a entender, não, tem um surto mesmo, é coisa controlável, não é coisa muito grave, não. Mas 2 dias antes dele reconhecer publicamente a infestação, eles deram um banquete para 40 mil famílias lá em Wuhan. 40 mil famílias. E sempre que já tinha 2 meses que estava estourado do mundo essa praga, lá na China. E eles segurando a onda. Existe, agora recente, lá na Flórida, um escritório de advocacia que abriu uma ação comunitária federal contra o governo chinês.
A ação que foi protocolada dia 12 de março agora, responsabilizando eles pela pandemia mundial. Inclusive, esse assunto, desse nível, está caminhando, se Deus, só Deus para intervir, que fica sujeito a uma guerra, e guerra mundial, porque os Estados Unidos sozinhos não pode enfrentar a China. E a pandemia ela atingiu o mundo todo. Eu acredito que a diplomacia vai evitar uma guerra mundial. Mas a China, diante de toda essa situação, vai ser difícil dela recuperar a imagem dela de mocinho, na história toda, diante do mundo inteiro. Porque foi muito feia essa situação. Porque lá não tem problema nenhum mais. Agora em março. Acabou o problema lá. E lá é engraçado, o que é curioso, é que em 10 dias, lá uma semana, 10 dias, eles levantou o hospital com um leito, parece que já estava até sabendo. Porque como que levanta tudo pré-moldado do dia para a noite, assim, né? E agora está mandando profissional para o mundo inteiro para ficar bonito na fita, né? Essa situação aí de ajudar em todos os cantos da terra a resolver essa situação de uma pandemia. Para tentar dar uma de mocinho com o negócio. Porque existem denúncias de gente séria contra o governo chinês. Dr. Ricardo Sacco, ele é professor de Direito Constitucional. Ele fez uma denúncia que lá em Wuhan tem laboratório de desenvolvimento de arma química biológica. Ele que avaliou a fala de Eduardo Bolsonaro, entrando em defesa de Eduardo Bolsonaro. E ele fez, inclusive, uma comparação, Eduardo Bolsonaro, que aquilo lá ficou parecendo um Chernobyl moderno. Aquele acidente atômico que aconteceu em Chernobyl, lembra, lá na Rússia? E todo mundo amoitou aquilo lá, escondeu e tal, e é o que deve ter acontecido lá na China, e eles não conseguiram controlar lá, controlou agora, né? Mas a intenção não era boa, porque olhando para trás desse gráfico que eu mostrei aqui, quantos vírus que saíram de lá? E que são incontestáveis. Veio tudo de lá. Esse é mais um. Rodrigo Silva, um repórter, que ele falou que se a história não registrar com uma alcunha dessa doença, sendo como gripe chinesa, a história vai estar cometendo um grande erro. Se não ficar registrado esse Covid-19 com uma alcunha de gripe chinesa. E realmente, porque essa é só mais uma das várias que teve, e a economia, e o PIB chinês, ó, tranquilo. Se colocar a média ali, é mais fácil ter subido um pouquinho do que ter caído. Ou no mínimo, estabilidade. HN1 também veio de lá, foi? Foi de lá. Toda a variação da influenza, tudo veio de lá. Entendeu? Essa gripe aviária, a primeira delas ali, é a variação da influenza. Você está lembrado do HIV? Colocar culpa nos macacos, o chimpanzé, macaco verde e tal, estourou lá na África, etc. Olha, desde a década de 30 até 1980, vinha morrendo gente com doenças que ninguém conseguia explicar naquela região de lá, que só em 81 foram concluir que era AIDS. O que eu estou mostrando aí? Que as potestades da maldade, ela age de forma terrorista. Ela vincula em governos que podem falar a mesma língua dela e propor um caos na face da terra, e com esse caos abrir um leque de perseguição, de opressão contra o povo de Deus. O governo americano hoje não tem perigo disso acontecer, de sair um decreto dominical com esse governo que está lá hoje. Sem chance. Mas deixa um governo, deixa um partido comunista assumir a maior nação do planeta Terra. Ligada com a única nação do mundo que resistiu a todas as lutas contra o comunismo, que é a China. Aí é o caos certo. Não tem como evitar um decreto dominical, que é o sinal da besta, que nós vamos estar estudando na próxima aula, hoje não dá tempo de estudar. Então, isso aqui é um assunto gravíssimo, é um assunto seríssimo, que nós vamos estar apresentando na aula que vem.
Então, o caos instalado é sério. Vocês estão vendo aí que fechou a igreja. A ordem de Cristo era o quê? Ide, pregai a todo o povo, tribo e língua, curar as pessoas. É grave a situação? É. O vírus é perigoso? É. Mata? Mata. Mas presta atenção em alguns detalhes. Quem é o público atingido pelo vírus? Idosos e doentes, com doenças pré-existentes. Respiratório. Diabético, pressão alta, confusão, esses são mais suscetíveis à doença. Olha, uma tentativa de controle populacional do planeta Terra através dessas potestades da maldade. O público mais jovem e as crianças não têm muito risco. O risco é baixíssimo com esse grupo. Porque esses têm futuro. Só que quem domina a face da Terra, olhando do ponto de vista religioso, vocês viram que quase 60% do planeta Terra não são cristãos. Não aceita a Cristo, Filho de Deus. Não aceita o trabalho que Ele fez no Calvário. Então essa maioria absoluta tenta dominar para poder emplacar o terrorismo sobre a face da Terra e entrar com um desfecho. Só que vai ser a última viagem que eles vão fazer. O dia que isso acontecer, que eles partirem para uma nova inquisição contra o povo de Deus, estará sendo anunciada a volta de Cristo. Ele vai estar voltando e passando a régua na história do planeta. É o que nós vamos estudar nas próximas aulas daqui para frente. Eu queria só dar mais uma informação, que nas buscas históricas que eu fiz sobre a China, já se conta mais de 70 milhões de membros da população chinesa lá na China que morreu de fome lá. Porque o sistema comunista é um sistema eletivo e seletivo. Quando teve essa crise de 2017, que nós comentamos ali, o próprio Ano Novo chinês lá estava com crise de abastecimento e o povo foi aconselhado a não sair para as ruas. Porque quando saem essas celebrações, as ruas enchem, o supermercado enche, aumenta, e eles estavam com crise de abastecimento. Todas essas vezes que teve, apesar do PIB deles estar crescendo, a riqueza está aumentando na China, mas a população estava passando fome, estava com crise. Porque o governo não está nem aí para a população. Então isso é muito grave. Por que tem chinês no mundo inteiro tentando sobreviver? Porque correr do regime de lá, de qualquer parte do mundo, 51% das ações tem que dar para o governo chinês. 49% só é da empresa. 51% é do governo chinês. Isso é regra. Qualquer empresa, todas as empresas que tem lá. E outra coisa, o 5G, o tão falado 5G, quem foi o pioneiro? China. Tentou implantar aqui, porque aqui praticamente foi um governo petista, comunista, quantos e quantos anos, desde Lula até chegar no Michel Temer. Por coincidência, até 2017, até 2018, né? 2018 foi a campanha aqui. E em 2018 a China já estava investindo pesado nos partidos comunistas aqui, para que os petistas, né, pudessem ganhar, não deixar o Bolsonaro ganhar. E o PCC, o PCdoB, passou a bancar a campanha de Rodrigo Maia, desde janeiro do ano passado, para cá. Para vocês verem, ele é um cara de centro, né, entre aspas, mas bancado por um partido comunista. E vocês conhecem a ideologia de gênero, ideologia política dos partidos comunistas. Então é um perigo letal sobre a face da Terra. É uma preocupação. O governo americano moveu essa ação, não foi à toa, porque está ciente do perigo que corre. E todo cristão deveria contar até 10 antes de pensar em votar em partidos de estrutura petista ou comunista, que tem linhagem comunista de alguma forma. Eu nunca gostei de política, de partido nenhum, justamente pelo alto nível de corrupção que tem em todo o planeta Terra. No Brasil, então, nem se fala. Mas existem pessoas boas que tentam fazer alguma coisa. Só que nós temos um país que já vem há anos podre em cima de uma corrupção e que, infelizmente, quem mais sofre é a população carente.
A área de saúde, que é o que mais se promete. A área de segurança, que é a área que mais se promete, é o que menos oferece. A área de educação é o que mais promete e é o que menos se cumpre. Porque essas estruturas governamentais não têm piedade de ninguém. Só pensa em fazer riqueza. Vocês viram aí essa Lava Jato, tanto de coisa que levantou e vem levantando por causa da política podre. Aí o indivíduo que entra para tentar fazer alguma coisa, aí vai lá, breca no Senado, breca no Congresso. Supremo Tribunal Federal vai lá e tira presos famosos, né? Da cadeia e solta e põe na rua de novo. É muito triste essa situação toda, dessa pudriqueira que a gente vive. Então eu detesto, toda a vida detestei política. Não gosto de política por causa disso. Mas nós precisamos de orar pelos nossos governantes. Orar pelas pessoas sérias que tem na face da terra, que Deus usa, porque Deus é que coloca todo mundo lá. Agora, a vida nossa é feita de escolha. Do mesmo jeito que eu posso escolher ser uma pessoa do bem, eu posso escolher ser uma pessoa do mal. O governante é a mesma coisa. Então nós precisamos de orar por eles o tempo todo, não podemos deixar de orar por eles, todos os governantes do planeta Terra, para que a vontade de Deus se cumpra. E nós também possamos viver, e o povo de Deus em toda a face da terra, viver com dignidade. Na próxima aula, nós estaremos aprofundando no sinal da besta propriamente dito. Vamos mergulhar na Bíblia dentro desse assunto, para vocês verem o tanto que é sério esse assunto. Na próxima aula. Espero que vocês todos estejam aqui para darmos sequência a essa matéria. Vamos ficar de pé e encerrarmos com a oração? Eu vou dirigir a oração. Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós. Amém, Senhor. Pelo teu carinho, teu amor por todos nós. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a entender e também ter condição de ensinar e de praticar os ensinos que temos aprendido da luz da tua palavra e do teu Santo Espírito. Amém. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor, para que possamos ter a tua proteção, ter saúde e ter a luz do teu Santo Espírito para fazer escolhas sensatas, andando sempre nos teus caminhos. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, suplicando ainda por todos os governos sobre a face da terra, que tenham a tua misericórdia em seus corações, levando-os a beneficiar os teus escolhidos que habitam sobre a face da terra, para que tenhamos um mundo mais digno. Amém, Senhor. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.